Nós estamos voltando, tivemos uma desconexão, tivemos que salvar a manhã com Deus para nós podermos continuar. Vou aguardar um pouquinho para ver. Lídia entrou, que bom que você voltou. Tivemos uma desconexão, tive que gravar a parte do vídeo que já passamos para começarmos de novo. Falta o irmão Paulo, que estava também. Vamos ver se ele consegue voltar. Então, observe que quando Deus fez a terra, os céus e a terra, imagine todo o universo inteiro, o espaço sideral, com a terra junto, como se fosse um grande altar. E Deus derramando sobre esse altar o sangue do Cordeiro. Então, para criar os céus e a terra, ele derramou o sangue do Cordeiro no seu pensamento. Para nós nascermos, antes de nós nascermos, Jesus morreu na cruz do Calvário, porque nós nascemos de nossa mãe depois da morte de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele declara que naquele exato instante em que Jesus morreu, o nosso velho homem estava morrendo com ele. Por que estava morrendo com ele? Para que fosse desfeito o corpo do pecado, para que o pecado não tivesse domínio em nós. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, quer dizer, o pecado perdeu o seu prazo de validade. Ele não tem mais reflexo sobre nós. O salário do pecado é a morte. Nós já morremos na cruz. Então, não existe mais salário para ser cobrado de nós. É por isso que, quando um crente peca, quando o ímpio peca, ele peca porque é pecador. Quando o crente peca, aos olhos de Deus, ele comete uma falta que exige uma disciplina, porque o pai corrige o filho que ama. Mas ele não passa por um processo de morte, porque a morte já foi em Cristo. Ele passa por um processo de erguer-se novamente. No Apocalipse, no capítulo 2, falando sobre a igreja de Éfeso, Jesus disse à igreja: lembra de onde você caiu. Esse lembrar de onde você caiu, aqui estamos nós. Ok? E aqui está o trono de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós passamos a sentar no trono de Deus. Quando nós pecamos, é como se a gente tivesse caído do trono. A gente parou de ocupar aquela posição. Então, quando Jesus disse, lembra-te de onde caíste, ele não está falando, lembra do pecado que você cometeu. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, lembra que você estava no trono e você caiu no pecado. Então, volte a ocupar a sua posição no trono. Então, quando eu confesso o meu pecado, eu estou fazendo o caminho de volta para a minha posição original, que é permanecer sentado no trono de Deus. Então, este é o significado da restauração de Deus. A disciplina de Deus é me trazer de volta para a posição que eu nunca deveria ter saído, o trono de Deus, porque eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, nos ajuda a compreender a nossa verdadeira posição diante do trono de Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o nosso café da manhã, que está no versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja que coisa extraordinária. Paulo está dizendo que assim como Cristo morreu e ele ressuscitou,
e ele está sentado no trono de Deus. Nós também estamos assentados no trono de Deus. E existe uma equivalência entre o que acontece conosco com o que acontece com Jesus, porque há uma semelhança, há uma apropriação daquele benefício para a nossa vida. A cruz, a morte de Jesus na cruz, ele é um evento, como que vamos dizer, é um evento que se perpetua no tempo e no espaço. Vamos ler Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, o versículo de número 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, olha só, veja como a Bíblia é. Jesus morreu, ressuscitou e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora nós estamos vendo essa visão aqui em Apocalipse capítulo 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então estamos vendo um cordeiro. O cordeiro como tendo sido morto. É como se, imagina você, Jesus morrendo na cruz, imagina você, aquela lança penetrando Jesus, e do buraco daquela lança, quando ela é arrancada, o sangue e água caindo de Jesus. Agora, seja bem-vindo, irmão Paulo. É que quando cai a conexão, eu tenho que salvar para não perder o que aconteceu, e aí eu abro novamente, então você sai também e aí entra novamente, porque aí você reconecta de novo, ok? Senão a gente perde aquilo que gravamos. Então veja bem, imagina você, Jesus, e saindo de Jesus água, e saindo de Jesus sangue. Agora, imagina essa água e esse sangue saindo de Jesus como se fosse as 7 quedas aqui, a cachoeira aqui de Guaíra. Quando você vai lá naquela cachoeira, a água não para de jorrar. Nunca para de jorrar. É como se Jesus tivesse morrido e fosse aberto um buraco em Jesus e o sangue e a água estivesse saindo de Jesus. Lembra quando Moisés bateu na rocha? Abriu um buraco na rocha e da rocha ficou saindo água e não parou mais de sair água? Isso, uma fonte inesgotável. Essa é a palavra. Então, quando Jesus morre e aquela água começa a sair, é como se ele tivesse congelado naquela posição e a água não para mais de sair. Nem a água e nem o sangue. A água representa a palavra e o sangue representa o perdão sobre os nossos atos. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui no verso de número 5, que nós fomos unidos com ele nesse ato da morte na cruz, como se ele tivesse acabado de morrer sempre. Essa é a expressão. Cada um de nós olhando para ele a qualquer instante, é como se ele tivesse acabado de morrer sempre. É como se aquilo ficasse num looping, no computador, na programação chama looping. Ele não para de se repetir. É que a base do relacionamento de Deus com a humanidade depende desse processo de morte que Jesus passou. Então, por que ele teria que passar por um processo incessante de morte? É que não há como nós nos relacionarmos com Deus senão mediado por Jesus Cristo. É como se as coisas no céu são diferentes da terra. Por que quando a gente olha no céu,
a gente vê Jesus nessa visão do Apocalipse como um cordeiro. É porque nós estamos olhando ele na posição daquilo que é a nossa maior necessidade. Mas tem uma passagem lá no Apocalipse, no mesmo capítulo, no capítulo 5, isto, continuamente. Tem uma passagem no capítulo 5 que diz assim: uma voz disse para João, olha, quem vai abrir o livro é o leão da tribo de Judá. Olha só, alguém contou para João, João, quem vai abrir esse livro? Então tem o livro aqui fechado e selado. Quem vai abrir o livro é o leão da tribo de Judá. Ok, aonde que está o leão da tribo de Judá? Pergunta João. Está ali atrás. Quando ele olha para trás, ele não enxerga o leão da tribo de Judá. Ele enxerga o Cordeiro de Deus. O que significa isso? É que para existir o leão com poder para abrir o livro, o Cordeiro teve que morrer. Então, a gente precisa entender a linguagem do céu. Porque a linguagem do céu, ela é profundamente verdadeira e ela se reflete instantaneamente sobre nós em qualquer tempo da nossa existência. Então, esse processo de identificação entre nós e Cristo é o que nos dá a garantia e a certeza da salvação. Porque quando você duvida da tua salvação, é como se você dissesse, Cristo não morreu e não ressuscitou. Não, você vai falar, não, pera. Para, César. Eu duvido da minha salvação, mas eu sei que Jesus morreu e ressuscitou. Não tem como separar uma coisa da outra. Nós estamos unidos com Ele. Esta união é uma união de semelhança. Por que é de semelhança? Porque Jesus morreu no ano 33. Nós estamos vivendo no ano de 2001. O evento de Jesus foi antes do nosso nascimento. Então tem uma semelhança. Ele já morreu. Nós, por fé, morremos com ele. Ele já ressuscitou. Nós, por fé, ressuscitamos com ele. Ele já sentou na presença de Deus, à direita de Deus. Nós, por fé, estamos lá sentados. Então, tudo que acontece com ele, acontece conosco. Basicamente é assim. Eu sou filho do meu pai, por óbvio, né? Eu tenho que ser filho do meu pai. Mas, quando eu era pequeno, o meu pai um dia decidiu, eu vou tirar férias na praia. A gente morava em Dourados, tinha que ir para o litoral. Ok. O que meu pai fez? Ele pegou o carro dele, entrou dentro do carro dele e nós, os filhos, fomos obrigados a entrar no carro junto com ele. Aí o adolescente fala assim, não, eu não quero ir na praia, eu quero ficar aqui, meus amigos estão aqui, não estão lá na praia. O que meu pai vai dizer? Não quero nem saber, você vai entrar no carro e vai junto comigo. Eu sou obrigado a viajar com ele para a praia. Isso é uma identificação. Aonde meu pai está, eu estou também. Quer eu queira, quer não, ele me põe dentro do carro e me leva para a praia. E eu não posso falar nada, porque ele tem autoridade sobre a minha vida. Da mesma maneira é a morte de Jesus. A morte e a ressurreição, ele diz assim, olha, você entrou nesse carro e aonde eu vou, você vai junto comigo. E você não pode falar nada, não pode nem reclamar. E aí a gente vai falar assim, praia? Eu vou reclamar? Mas de jeito nenhum. Eu quero mais é viajar. Então a gente entra de boa vontade no carro porque a gente quer chegar na praia, mas a gente não dirige o carro. Quem dirige é o nosso pai que está no volante. Da mesma maneira, quem dirige a nossa vida é Jesus que morreu na cruz. Pai, nos ajuda a entender essa semelhança com Jesus. Porque tudo aquilo que acontece nele se reflete em nós. Ainda não sabemos como ele é. Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque a identificação nunca deixa de existir. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o verso 4, que é nosso candelabro. Romanos capítulo 6, verso 4.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deixe-me dizer duas coisas para você. A primeira, por que participar da manhã com Deus? Porque nós estamos vendo teologia no sentido mais profundo e vinculado à nossa existência. Então nós estamos firmando a nossa experiência com Deus na palavra de Deus como um prego cravado na madeira. É para não sair. Esse texto, quando diz assim, porque se fomos unidos, quer dizer, nós estamos nos unindo à palavra de Deus de maneira tão forte que é impossível nós olharmos para a vida sem olharmos para a Bíblia. É impossível nós olharmos para a vida sem olharmos para a Bíblia. Esse é o propósito da manhã com Deus. É por isso que na manhã com Deus, eu vou falando ao tempo todo, mas eu vou trocando as estações e mostrando a Bíblia e explanando a Bíblia. Mas você pode participar comigo escrevendo enquanto eu falo, porque eu falo ouvindo. Eu tenho eu desenvolvi essa habilidade diante de Deus, de falar sempre ouvindo. Mas aqui, quando diz assim, nós fomos sepultados com ele, observa, é óbvio que quando Jesus morre na cruz, passado um tempo, alguém vai até a cruz, tira ela, desce a cruz, porque a cruz estava fincado na terra, então ele desce a cruz, ele tira os pregos da mão de Jesus, tira o corpo de Jesus da cruz, enrola Jesus no manto e leva Jesus para um túmulo. E coloca Jesus dentro do túmulo. Pega uma pedra muito grande, coloca a pedra no túmulo, pega o selo de Roma, sela aquela pedra para ninguém sair ninguém entrar dentro do túmulo, porque ninguém imaginava alguém saindo do túmulo, né? Essa cena é sempre hilárica, né? Eu estava assistindo um filme e não tem o carro da funerária. Então o carro da funerária tem um morto lá atrás, dentro do caixão. E alguém colocou um telefone celular dentro do caixão. Esqueceu lá o telefone celular. E aí o motorista está dirigindo e o telefone no caixão toca. Imagina o susto do motorista, porque ninguém espera um morto sair de dentro do caixão, ou ter vida dentro do caixão, ou ter um telefone tocando dentro do caixão. Então a pessoa fica desesperada, porque quando você vê um caixão de defunto, a única coisa que você pensa é, eu vou levar ele num buraco e jogar 7 palmos de terra em cima dele e nunca mais vou saber da vida dele, nem vou voltar lá fugiu a palavra? Eu não vou voltar lá no cemitério. Por quê? Porque tem um caixão, um corpo apodrecido que virou pó e não tem mais nada. Então por que eu vou no cemitério? Agora, imagina o susto dos discípulos quando eles voltam para o túmulo, porque Jesus, ao morrer, não tinha sido feito todo o preparatório para a morte, que é tipo um embalsamento, derramar perfume, essas coisas todas. Então as mulheres foram no dia seguinte no túmulo com a expectativa de tirar a pedra, passar o perfume no corpo de Jesus, terminando os preparativos para a morte dele, porque Jesus morreu no início da sexta-feira à noite, ou da madrugada de sexta-feira. O fato é que tinha Páscoa, eles tinham que esperar o sábado. Então só no primeiro dia da semana podia terminar a preparação do corpo de Jesus. E quando aquelas mulheres chegam lá, a pedra está removida e o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Então, como que nós vamos entender a morte e a ressurreição de Jesus
Se isso aconteceu no ano 33, com testemunhas, que aquelas mulheres foram testemunhas que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que mais de 500 pessoas foram testemunhas que Jesus ressuscitou, mas eu e você, Lídia, eu e você, irmão Paulo, a gente não estava lá. Então como é que a gente vai entender isso? Aí vem a importância do batismo nas águas. Quando eu sou batizado nas águas, eu estou replicando a morte de Jesus. Eu estou tendo uma sensação física, literalmente, do que é passar para a morte, quando o pastor me coloca para dentro d'água. Imagina você, um pastor que vai fazer o batismo nas águas. Irmão Paulo, imagina o teu batismo. O pastor pega o irmão Paulo, e aí o pastor desce o irmão Paulo dentro da água. Ele vai fazer o movimento. O irmão Paulo está dentro da água. Aí na hora que o irmão Paulo está dentro da água, toca o celular do pastor. É a esposa do pastor. Aí ele pega o celular e começa a conversar com a mulher dele. Só que ele esqueceu que ele baixou o irmão Paulo na água. E o irmão Paulo está se debatendo lá na água. E ele está conversando com a mulher dele. E o irmão Paulo está batendo, mas o pastor é muito forte. Então na hora que ele segurou o irmão Paulo debaixo da água, o irmão Paulo não consegue sair. E ele está falando, falou num minuto e o irmão Paulo está lá se debatendo. Falou 2 minutos, o irmão Paulo está se debatendo. Falou 3 minutos, o irmão Paulo morreu, porque quem está embaixo da água morre afogado. Literalmente o irmão Paulo morreu. E ele no telefone. Aí quando ele se dá conta, ele olha para o irmão Paulo e fala, irmão Paulo. Aí ele levanta o irmão Paulo. Mas o irmão Paulo, 3 minutos embaixo d'água, mata alguém. Não tem jeito. Aí o pastor, o que eu fui fazer? Aí ele liga para a mulher dele, mulher, olha o que você fez eu fazer. Eu estava batizando o irmão Paulo. E na hora que eu baixei o irmão Paulo, você me liga. Você não podia me ligar nessa hora. O que eu vou falar para a família do irmão Paulo? Faltou ar. E o irmão Paulo morreu. E agora? É claro que nenhum batismo acontece isso. Mas essa é a ideia do batismo. Quando ele baixa na água, ele está dizendo, irmão Paulo, você morreu. Mas ele não vai matar o irmão Paulo de verdade. Assim como Isaac não morreu de verdade. Ele foi amarrado no altar. Quando a faca desceu, o anjo parou, congelou a cena. Aí o anjo disse, não termina de matar Isaac, não. Tira Isaac e põe o cordeiro morre. Então, é como se o pastor falasse assim, ele desce o irmão Paulo na água e a esposa dele liga. E aí ele está falando com ela. Mas ele está olhando para o irmão Paulo, porque ele sabe que o irmão Paulo não pode ficar muito tempo embaixo da água. Então ele está falando com ela. Quando dá 1 minuto, ele fala, mulher, eu tenho que desligar agora, porque se eu não desligar o telefone, o irmão Paulo que está embaixo da água vai morrer afogado. Então eu vou tirar ele. Aí ele desliga o telefone, coloca o telefone no bolso, mas já passou 1 minuto, mais meio minuto. E o irmão Paulo está... Aí ele puxa, o irmão Paulo... Aí o irmão Paulo vira e fala assim, ô pastor, que história é essa? Você queria me matar lá embaixo d'água? Aí o pastor fala, não, irmão Paulo, é que a minha mulher ligou na hora que você baixou. Mas eu ia morrer, eu sei, mas você não morreu, mas você passou pela sensação de morrer. Isaac passou pela sensação de morrer. Isso é a semelhança do batismo. Então, quando sai das águas, a vida que agora a gente vive está escrita aqui. Andamos nós em novidade de vida. Quer dizer, é uma nova vida, um novo momento, uma nova maneira de viver. Pai, nos ajuda a entender que o nosso batismo das águas nos coloca nesse novo viver, o viver para ti, não é mais para nós, porque quando fomos deitados nas águas do batismo, literalmente, ou não literalmente, mas simbolicamente, a gente morreu para este mundo, e quando saímos das águas, a gente passou a viver para Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos, amém. E agora nós vamos na pia de cobre, que é o verso 3. Diz assim, ou porventura ignorais
que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? A gente não para pensar o significado do batismo nas águas. A gente olha para o batismo das águas como uma cerimônia necessária para nós entrarmos na igreja. Então alguém chega para o pastor e fala: pastor, eu aceitei Jesus como Salvador, como é que eu me torno membro da igreja? Aí o pastor diz assim: seja batizado nas águas. Aí ele vai lá e é batizado nas águas, né? Mas voltamos à figura aqui. O pastor vai batizar o irmão Paulo. Aí o irmão Paulo vai falar assim: então batismo é fácil. Pastor, você vai me baixar e vai me levantar. É assim? O pastor fala: é assim. Eu baixo você e levanto você. Então o irmão Paulo vê todo mundo sendo batizado. É simples. Baixa, levanta, acabou. Coisa de segundos. Baixa, levanta, acabou. Mas o irmão Paulo tem um pastor, que o pastor tem uma esposa, que quando a esposa liga, o pastor tem que atender o telefone, não importa o que ele está fazendo. Se ele estivesse no púlpito pregando e a mulher dele ligasse, ele tinha que parar de pregar para ouvir o telefone dela. Então não tem jeito, ela ligou, ele tem que parar. É a vida dele, é essa vida. E o irmão Paulo foi cair ser batizado por esse pastor. Então quando o irmão Paulo é baixado nas águas, o telefone toca. Quando o telefone toca, o irmão Paulo descobre que ele está lutando agora pela vida. Não, ele falou: meu Deus, todo mundo foi batizado e quando o pastor jogou o cara debaixo da água, foi coisa de segundo. Eu estou preparado para segundo embaixo d'água, não para 1 minuto embaixo d'água. E aí o irmão Paulo começa a se debater para viver. Ele vai debater para viver, porque é assim que acontece com o afogado. Você sabia que uma pessoa que morre afogada, mesmo que ele seja um exímio, mesmo que uma outra pessoa vai salvar ele, e seja exímio nadador, a probabilidade é que o nadador morra junto com o afogado? É por isso que muitas vezes um nadador experiente, quando ele vai salvar o afogado, ele tem que bater no afogado, para o afogado parar de se debater contra ele, porque senão morrem os dois juntos. Então naquele dia do batismo do irmão Paulo, tocou o telefone do pastor e o irmão Paulo está embaixo d'água. E o irmão Paulo está lutando pela vida. Agora, olha o que a Bíblia diz. Será que você é ignorante que quando você foi batizado na morte de Cristo? É que o batismo é tão rápido que a gente não percebe isso. Mas está lá o irmão Paulo debaixo d'água, passando o tempo. 30 segundos, 35 segundos, e o pastor conversando com a esposa. 40 segundos, e o pastor conversando com a esposa. Se acontecer isso, um dia você vai na piscina e tenta repetir a experiência. Manda alguém segurar você embaixo d'água e passar 1 minuto. Você vai se debater, vai lutar, porque você começa a lutar pela vida. Não é uma brincadeira. Ninguém entra debaixo d'água. Por isso que os rios são tão perigosos. No estado de Mato Grosso, eu tenho lido notícias e mais notícias de pessoas que entraram na água e morreram afogados. Então, entrar dentro da água não é coisa simples, é perigoso. O batismo nas águas não é perigoso porque é muito rápido. Afunda e levanta. É rápido. Mas eu estou segurando o irmão Paulo debaixo d'água por 1 minuto para a gente entender o que de fato significa o batismo. É uma experiência figurada de morte. Mas não é só figurada. É que se o irmão Paulo fosse segurado debaixo da água, ele iria morrer. Ele não viveria em novidade de vida depois que saía, porque ele ia sair dali para ser colocado no túmulo e levado para uma cova. Então por isso que o pastor faz rápido. Desce e levanta. Mas ele está fazendo uma figura de um ato que aconteceu de verdade. Com Jesus não foi uma figura. Com Jesus, ele teve uma coroa de espinho na cabeça, ele teve cravos nas mãos e nos pés, ele foi pendurado no madeiro, e a morte de cruz é considerada uma das mortes mais terríveis que alguém já se determinou executar num outro homem.
Porque quando você está na cruz com as mãos levantadas, o ar começa a lhe faltar. Imagina o que aconteceu lá em Manaus, a falta do oxigênio. Imagina a situação e o desespero daquelas pessoas morrendo por falta de ar. Jesus passou por aquele desespero, por aquela agonia. Ele estava com falta de ar, porque o braço levantado travava o fluxo de ar nessa região. Então é uma morte muito terrível. É por isso que eles quebravam as pernas das pessoas. Jesus não teve a sua perna quebrada porque ele entregou o seu espírito. Ele não morreu por morte morrida, vamos assim dizer. Ele morreu deliberadamente. Ele diz, agora acabou. Agora, Pai, pode levar o meu espírito. Eu vou extinguir a minha vida na terra. Então ele morreu. Mas os outros não tinham essa capacidade de entregar a sua vida. Os outros iam morrer sufocado, iam morrer torturado, até a última instância. Então, para que eles não passassem por aquilo, chegava um dado momento que alguém quebrava a perna deles. Quebrando a perna, travava tudo e ele morria sufocado. Jesus não passou por isso porque ele morreu antes. Quando foram quebrar a perna de Jesus, o Salmo diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Era uma profecia. Porque Jesus morreu antes de alguém chegar lá e quebrar a perna de Jesus. Chegou lá, não, ele está morto. Mas o cara ficou na dúvida, o que ele fez? Pegou uma lança e enterrou em Jesus, porque para garantir, né? Vai que ele não esteja morto. Então, enfiou a lança para ter certeza que o morto estava morto. Então, aquele ato com Jesus foi real. Ele morreu. O nosso ato no batismo é figurado, mas a ideia que ele representa é igual. Significa que depois que eu levanto das águas, eu não posso mais viver do jeito que eu vivia. Ontem, nós falamos na live sobre, antes de ontem, né? A live que eu não gravei, sobre Moisés se apresentar diante de Deus na sarça ardendo. Então, quando ele se apresenta diante de Deus na sarça que arde, ele ficou maravilhado. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele parou de ser pastor no deserto para ir até o Egito a mando de Deus para tirar um povo de lá. Então, é isso que está dizendo o batismo. Então, quando ele fala assim, será que você é ignorante do significado do batismo? E quanta gente é, de fato, ignorante do significado do seu batismo? O que é ignorar? Significa não conhecer a verdade a respeito do assunto. E aí, ele vive depois que aceitou Jesus, igual ele vivia antes. É o velho homem santificado. Porque ele vive de acordo com o velho e não de acordo com o novo. Pai, nos ensina a entendermos que a morte de Jesus na cruz é real. Foi um acontecimento histórico. Jesus morreu, foi levado para o túmulo, ressuscitou o terceiro dia, está no céu. Mas conosco é simbólico, no entanto, tem a mesma força de expressão. Porque quando a gente passa pela água do batismo, equivale à morte de Jesus. E quando a gente sai da água do batismo, equivale à ressurreição de Jesus. E a nossa vida, que a gente vive depois disso, é uma vida de novidade de vida, de descoberta de vida. Nos ajuda a descobrir, cada dia nesse andar com Deus, esta vida de descoberta, de como é que andamos com Deus, diferente daqueles que dormem e se assemelham a quem está no mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. E agora nós chegamos no altar de cobre, que é o verso 1 e 2 do capítulo 6. Olha que coisa curiosa, que vem fechar tudo o que estamos dizendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum.
como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Veja como é interessante a leitura da Bíblia à luz do tabernáculo, né? Eu poderia fazer uma exposição do primeiro verso para o último. E eu fiz uma exposição praticamente do último verso para o primeiro. Então, ao fazer essa exposição, nós fomos contextualizando. E quando você chega agora, eu nem precisaria explicar mais, porque você já entendeu. Como é que eu vou viver no pecado se eu morri para o pecado? Aí alguém vai falar assim, César, a Lídia vem e pergunta, César, que história é essa que eu já morri para o pecado? Eu não morri não. Eu sou ainda pecadora. Aí eu tenho que falar assim, Lídia, você foi batizada nas águas? Eu fui. Então, naquele momento em que você foi batizado nas águas, foi uma analogia com a morte de Jesus na cruz. Agora eu pergunto para você, Lídia, quantas vezes Jesus morreu? Uma só, para sempre. Quantas vezes você foi batizada nas águas? Uma só, para sempre. Como que você tem que viver hoje? Em novidade de vida. Por que você tem que viver em novidade de vida? Porque o teu velho homem morreu. Olha só, diz aqui, o nosso velho homem foi crucificado com Jesus para o corpo do pecado ser destruído. Aí o irmão Paulo vem e diz assim, César, mas o pecado tem tanta força na gente. Irmão Paulo, é uma mentira. Só parece que tem força. Sabe o cachorro vira-lata? Ele vem latindo, 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 e você sai correndo dele. Mas de repente você para e fala, por que eu vou correr do cachorro? Aí você bate o pé e ele que sai correndo de você. É o pecado. Ele late, o Satanás é como um leão em derredor de nós, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz, achegue-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Quando você bate o pé, ele foge. Parece ser corajoso, mas a coragem termina na presença de Deus. O pecado parece ser forte, mas quando a gente lembra da palavra de Deus, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, a palavra nos fortalece contra o pecado. Então, a vida que a gente vive agora é uma vida diferente. Mesmo que a gente caia em pecado, continua sendo uma vida diferente. César, por que é uma vida diferente? Veja só, eu vou contar rapidamente uma experiência. Quando eu leio a Bíblia, eu já contei essa história, mas cabe contar ela de novo. Quando leio a Bíblia, eu procuro santificar a Bíblia. O que significa santificar a Bíblia, César? Significa que se eu ler algo, quem que escreveu? Salmo 4, versículo 8. Salmo de Davi. Davi escreveu. Olha o que Davi escreveu. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro. Quem escreveu foi Davi, não é eu. Davi disse, eu deito e pego no sono. Aí eu olho para o modo como eu durmo e também digo, eu deito e pego no sono. Aí você, irmão Paulo, que está olhando para eu falar, você vai dizer, César, você é igual Davi da Bíblia, porque Davi deita e pega no sono. Eu também deito e pego no sono. Só que tem um detalhe. Antes de eu aceitar Jesus, eu deitava e dormia. Depois que eu aceitei Jesus, eu deito e durmo. Qual é a diferença? Nenhuma. Se não tem nenhuma diferença entre o antes e depois, tem alguma coisa errada. Por que é que eu deito e durmo? Aí você vai dizer, César, você deita e dorme porque você confia em Deus. Não, pera lá, eu não vou me enganar. Eu tinha 18 anos quando aceitei Jesus.
Antes dos 18 anos, eu nunca perdi uma noite de sono. Depois dos 18 anos, eu também nunca perdi uma noite de sono. Então tem algo errado. Eu vou perguntar para Deus. Sonda-me, ó Deus, e vê se tem algum caminho mal nessa história de dormir. Isso eu converti em 79, 89, 99 dá 20 anos, 97 dá 18 anos. 18 anos depois, eu abro a Bíblia e leio um texto que diz assim: você ama a tua cama onde quer que enxerga ela, e a tua cama é o teu ídolo. Agora veio a explicação. César, antes de ser salvo, você deitava e dormia. Depois de ser salvo, você deita e dorme. Sabe por quê? Porque a tua cama é teu ídolo. Você é apaixonado pela cama. Aí eu perguntei, Deus, como é que eu posso amar a minha cama? Por que o Senhor está dizendo que minha cama é meu ídolo? E aí eu me lembrei. Quando eu era pequeno, a minha mãe me deu um conselho. Ela disse, se você quer ter boa saúde, durma bem. Então, para eu manter a minha saúde, eu sempre dormi bem. Então, eu passei a entender que a cama era a fonte de saúde. Por isso que eu não perdia nenhuma noite de sono. Isso é idolatria. Apegar na cama para obter dela saúde. É fato que precisamos dormir bem para nosso organismo funcionar bem. Mas se eu entendo que a minha saúde vem da cama, se eu entendo que eu tenho saúde porque eu durmo bem, eu estou tornando a minha cama meu ídolo. E aí eu pedi perdão a Deus e disse, Senhor, eu confesso que eu pequei por entender que a cama era fonte de saúde e que eu devia dormir todo dia bem para ter saúde. Isso foi numa quarta-feira. E aí eu disse para mim, para ter certeza que a cama nunca mais vai ser o meu ídolo, eu não vou dormir da quarta para quinta. E eu não dormi. Aí eu disse de novo, não vou dormir da quinta para sexta, e não dormi. E aí eu disse de novo, não vou dormir de novo da sexta para o sábado. Eu fiquei 3 dias acordado. Como é que eu consegui isso? Eu ficava andando a noite inteira. Eu não sentava porque eu sabia que se eu sentasse eu ia dormir. E fiquei andando. E depois de 3 dias eu voltei a dormir no sábado às 7 horas da noite. A partir daquele dia, hoje, eu sou uma pessoa normal. César, o que significa ser normal? Quando a gente está preocupado, a gente não dorme. A gente perde uma noite de sono. É nessa hora que a gente descobre se de fato a gente confia em Deus. Como é que a gente deve fazer? Não fique ansioso por coisa alguma. Antes leve tudo em oração diante de Deus. Se eu levar tudo em oração e eu creio que Deus ouviu minha oração, eu deito e durmo. Em paz, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Então, isso é desfazer o pecado, desfazer o velho homem, descobrir a influência do velho. Então, isso é andar em novidade de vida. Olha o que aconteceu. Primeiro, eu tive uma leitura da Bíblia e percebi que havia uma desconformidade entre eu e a Bíblia. Depois eu tive o entendimento à luz da Bíblia e percebi aonde eu estava errando. Então eu fiz uma confissão por causa da Bíblia. E tendo feito a confissão, a minha vida foi transformada. E agora eu sou normal. Se eu estou preocupado, eu não durmo, eu tenho que orar e confiar em Deus para que eu possa dormir como um homem normal. Um homem normal, preocupado não dorme, mas ele sabe que ele pode orar. Quando ele ora, a carga dele cai diante dos pés da cruz. Então ele dorme. E aí é um andar em novidade de vida. Que o Senhor possa nos ensinar isso. Pai, nos ajuda a entender o que é andar em novidade de vida. Não é andar como a gente fazia antes. Então tudo aquilo que a gente fazia antes, que não está em conformidade com a tua palavra, tem que ser mudado. Abre o nosso entendimento, o nosso coração e nos ajuda a sermos transformados na imagem de Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você comigo nessa manhã com Deus. 1 hora na presença de Deus. Venha para a minha comunidade. Venha me seguir nessa conta do Instagram,
O nosso propósito aqui é desvendar a Bíblia, é fazer você se apaixonar pela Bíblia, para você ser transformado pelo poder de Deus na imagem de Cristo, andar com Deus. Esse vídeo, mande ele para os seus amigos. Me ajude a fazer essa mensagem chegar mais longe. E à noite, às 20 horas em ponto, eu estou fazendo o estudo do Apocalipse, parte 2 da profecia. E assim nós vamos caminhando, desvendando o mundo profético, para nós entendermos o mundo que a gente vive e nos situar diante dele e viver de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor seja louvado e você tenha um dia abençoado na presença de Deus, grato por estar aqui junto comigo nesta manhã com Deus.